Hoje, o Maracanã foi palco de mais um confronto entre Flamengo e São Paulo. E, como sempre, Neto, ex-jogador e comentarista conhecido por suas opiniões afiadas, não poupou críticas ao desempenho das equipes. Após o apito final, Neto fez questão de ressaltar sua insatisfação com o que viu em campo. Ele começou destacando que, ao contrário do que se esperava, as equipes não apresentaram um futebol convincente. Hoje, meu amigo, o que eu vi em campo não foi jogo de futebol, não. E vou te dizer uma coisa, se tem uma coisa que eu não suporto, é time que entra em campo e não sabe o que está fazendo. Irmão, aí você pega o Flamengo, porque os flamenguistas e a Rede Globo, desculpa aí, vocês tudo aí, porque se eu tivesse fazendo aqui, a gente ia também dar uma amenizada, que é normal, cara. Você não vai ficar dando pau no Flamengo, ainda mais comentarista que não quer ficar com choque. Muita gente não quer ter choque com torcida, não quer ter choque com a internet que arrebenta. Seja Flamengo, seja São Paulo, o que a gente viu foi um bando de jogadores correndo atrás da bola, sem objetividade nenhuma, afirmou Neto com firmeza. Segundo ele, a expectativa de ver grandes nomes fazendo jus à sua reputação não foi atendida. Flamengo, na minha visão, foi um time sem cabeça. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil. E o Plata, cada vez que ele entrava no jogo, ele melhorava. Chega um momento que o Plata, ele arromba a porta do treinador. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Eu não nada de graça para ninguém, nada, jamais. Tem que mostrar que ele tá no nível para jogar. Essa decisão tomada pelo Felipe Luiz, comandando a comissão técnica do Flamengo, se deu pelo baixo desempenho do Pedro nos treinamentos. Nesta sexta-feira, Felipe Luiz realizou um coletivo e o Pedro ficou afastado desse coletivo, não participou desse coletivo, treinando em separado. E segundo o Globoesporte.com, essa decisão do Felipe Luiz se dá pela falta de performance do Pedro nos treinos e que para o Felipe Luiz isso é algo inegociável. O Felipe Luiz escala os seus times a partir do desempenho dos treinos na semana ou nos dias antes. Então, o cenário trazido pela reportagem é que Pedro fica fora do jogo contra o São Paulo e aí é mais um capítulo depois dos últimos 7, 10 dias em que o Pedro ficou muito exposto no Flamengo, né? Para quem não acompanhou, nos últimos dias, o Pedro, por meio de prints e por meio de notícias vazadas do departamento de futebol do Flamengo, aí não se sabe se do próprio José Boto, o executivo de futebol, ou se de alguém que trabalha com ele, o Pedro ficou muito exposto, pois o departamento de futebol deixou meio evidente que no que dependesse dele, negociaria o Pedro. E ainda para piorar, dizendo que neste momento não deve negociar o Pedro porque não acha que o clube conseguiria propostas vantajosas pelo jogador. Mesmo depois da intervenção do presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e dizendo que o Pedro iria continuar, não seria vendido neste momento, e depois de uma reunião particular entre Pedro e Felipe Luiz, no sábado passado, em que o Felipe Luiz diz que quer que o Pedro fique e que conta com ele, o passo seguinte é o Pedro não conseguir nem fazer parte da relação do jogo contra o São Paulo. Sem dúvida alguma, é um momento de instabilidade, é um momento complicado para essa relação do Pedro com o Flamengo, e que não é a primeira vez que a gente vê o Pedro, ao não ser titular, ao não jogar os minutos que ele gostaria ou que ele entende que são justos, o Pedro começar a ter um desempenho abaixo ou começar a ter um ritmo de treino, um ritmo de jogos aquém do que a comissão técnica deseja. Já foi mais ou menos assim no primeiro semestre de 2022, na gestão do Paulo Souza, quando o Pedro teve até proposta do Palmeiras para deixar o Flamengo e o presidente na ocasião, Rodolfo Landim, não permitiu e manteve o Pedro no Flamengo. Depois ele se deu muito bem, funcionou muito bem sob o comando do Dorival Júnior, foi destaque, artilheiro da Libertadores, rei da América, depois de um começo de ano bem complicado. E acho que essa... Não adianta ter nome,
Não adianta ter uma camisa pesada se os caras não sabem o que estão fazendo dentro de campo. Completou. Em relação ao São Paulo, as críticas de Neto foram igualmente duras. E o São Paulo? Ah, o São Paulo, hein? Parece que veio para o Maracanã com a intenção de não perder, e só. Não vi ousadia, não vi a capacidade de pressionar o adversário. Disparou. Para ele, o time paulista falhou em sua principal missão: apresentar um futebol competitivo e ousado. Neto destacou a falta de inspiração ofensiva, afirmando que o time do São Paulo foi medroso, não assumindo o risco necessário para criar algo no jogo. Neto também foi incisivo ao criticar as falhas individuais que, segundo ele, comprometem o desempenho das equipes. Não adianta me falar que o goleiro fez milagre, porque goleiro que só aparece para defender tiro de meta, meu amigo, está mais para espectador do que para jogador, alfinetou. Ele seguiu dizendo que a postura dos defensores também deixou a desejar, especialmente no que se refere à organização, algo essencial em uma partida dessa magnitude. O time do Flamengo jogou praticamente o jogo inteiro sem a mínima organização defensiva. Isso é básico, afirmou. A falta de ousadia também foi um ponto destacado por Neto, que fez uma crítica direta ao comportamento dos jogadores em campo. Se o jogador não tem coragem de arriscar uma jogada para tentar, pelo menos, chegar ao gol do adversário, o que ele está fazendo ali? Futebol é ousadia. É quem arrisca que tem a chance de ser feliz, mas o que a gente viu foi medo. Medo de perder, medo de errar. Para o comentarista, os técnicos também têm responsabilidade pelo desempenho ruim das equipes. Aqui não tem essa de se o time não foi bem, a culpa é do jogador. Não. Técnico também tem responsabilidade, disse Neto. Para ele, tanto Flamengo quanto São Paulo careceram de liderança e visão estratégica à beira do campo. O que o treinador do Flamengo fez para organizar esse time? E o treinador do São Paulo? Os caras ficam na beira do campo, com aquela cara de preocupado, mas não tomam atitudes efetivas. Isso é o que me irrita. Você quer ser campeão? Então tem que ser muito mais do que isso. Neto não hesitou em criticar a falta de ações concretas dos técnicos, que, segundo ele, não souberam transformar o jogo. No fim, Neto foi enfático ao resumir sua opinião sobre o jogo. Eu sei que a torcida está vibrando, que a imprensa vai falar de batalha em campo, mas aqui a gente fala a verdade. Não teve futebol, não teve criatividade. O que teve, meu amigo, foi um jogo morno, sem emoção, sem brilho, concluiu. Para ele, tanto o Flamengo quanto o São Paulo precisam repensar suas atitudes e posturas, pois, segundo Neto, apenas o nome e a camisa não são suficientes para conquistar os 3 pontos. Agora é hora de refletir e parar de achar que só por ser Flamengo ou São Paulo a vitória vem no grito. Não é assim que funciona, disse. Após essa análise crítica, Neto deixou claro que, para alcançar o sucesso, é preciso muito mais do que se basear no histórico dos clubes e na torcida. O futebol apresentado por ambas as equipes ficou aquém das expectativas, e o Maracanã, mais uma vez, foi palco de um jogo que promete gerar muitas discussões sobre o que realmente aconteceu em campo.